Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais um programa aqui na Gazeta Regional, mais um bate-papo sobre economia. Hoje vamos falar sobre neoliberalismo, o que ele trouxe de bom, o que ele trouxe de ruim para a indústria nacional. Porém, antes disso, eu quero pedir votos ao meu podcast. Estamos na eleição para o melhor podcast do Brasil. Ainda dá tempo de votar. O Júlio vai deixar embaixo o link de votação. E, enfim, como eu falei, hoje eu tenho aqui um economista, um colega, né? Ele escreveu um livro sobre o neoliberalismo na indústria brasileira. O nome dele é Haroldo Silva. Ele é formado em ciências sociais, também é formado em economia e direito. É conselheiro do Corecon aqui em São Paulo. Enfim, Haroldo, se apresente para o grande público. Bom, antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com o seu público, Josué. Obrigado Haroldo. pelo gentil convite. E muito bacana estar falando aqui na Gazeta Regional. Como você já deu as principais informações sobre minha carreira, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos militando no setor industrial, sou economista-chefe da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção e sou conselheiro eleito pelo Conselho Regional de Economia. E dentre as coisas que tenho feito, especialmente na academia, eu sou professor convidado do Mackenzie para o curso na área de Fashion Law, que é o direito da moda. Então é isso, Josué, é uma satisfação estar aqui com você, com o seu público, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui, que eu possa trazer informações relevantes para a audiência. Ok. Eu li o seu livro, achei ele maravilhoso e eu já quero fazer uma pergunta para você sobre ele. O que levou o empresariado industrial brasileiro a aderir à agenda neoliberal e quais foram as consequências que isso trouxe ao Brasil? Josué, obrigado pela pergunta muito direta, é extremamente complexo, certamente eu gastei cerca de 50, 60 páginas para responder algo que você está mencionando agora, eu vou tentar ser sucinto. Eu, como pesquisador, né, e por ter militado em diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, para mim, Norberto Bobbio é um excepcional guia que eu aprendi lá no direito. Keynes é um excepcional guia que eu aprendi na economia, assim como Minsky, assim como Adam Smith e outros. Nas ciências sociais, eu li Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, então esses grandes nomes da teoria internacional, e Celso Furtado, falando do nome brasileiro aqui, eles servem como norte aí para uma pesquisa profunda. Então, investigar um tema como o neoliberalismo não é algo simples, é complicado, eu diria que é um sistema extremamente complexo de reprodução de conceitos outros, então o neoliberalismo é complicado. Então, além dos nossos colegas economistas que investigaram esse tema neoliberalismo, eu fui buscar amparo em dois outros pesquisadores que não são economistas. O primeiro deles é David Harvey, que é um geógrafo, um dos caras que melhor trabalhou os conceitos de Marx, que fez uma excepcional interpretação, mas não é só porque ele investiga Marx, mas porque ele traz uma atualidade àqueles conceitos. Um outro pesquisador, um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu, que inclusive é uma das bases referenciais do meu trabalho, também investigou o neoliberalismo. E eu diria que das melhores explicações para esse fenômeno eu encontrei nesses dois nomes, em especial em Pierre Bourdieu. Então, avançando um pouco na resposta complexa da pergunta que você fez, eu diria que o que trouxe os empresários industriais à questão neoliberal, a aderir ao neoliberalismo a despeito dos problemas que ele trouxe à competitividade industrial brasileira, eu diria que o principal foco é a sensação de pertencimento, aquilo que Pierre Bourdieu chama de capital social, que é, para além do capital financeiro,
o capital social é aquela forma de você se sentir inserido, aceito pela sociedade e, principalmente, mostrar que você pertence àquele determinado grupo. Todos nós temos essa necessidade de pertencimento a determinados grupos. E os empresários industriais também têm isso. Gessé de Souza escreveu agora um livro que está fazendo bastante sucesso, que é O Pobre de Direita, e eu vejo como muito importante, um dos pesquisadores nacionais mais respeitados da atualidade, e ele mostra que também nesta classe social, e ele explica lá o que é pobre de direita, tá? E vai muito além da questão financeira, então acho que é importante dizer isso aqui. Ele diz também que a necessidade de pertencimento a um grupo, de posicionamento, faz com que pessoas que às vezes são prejudicadas pelo sistema atual queiram aderir e até mesmo defendam esse sistema. Então, não é, eu diria, algo irracional que o empresariado brasileiro fez, que o industrial brasileiro fez, eles são bastante inteligentes. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, tem um trabalho excepcional de defesa de interesses, conseguiu ter muito sucesso nisso, mas o grande problema para mim, Josué, é que eles acabaram defendendo determinadas teses que, como nós economistas olhamos a primeira, a segunda e as outras derivadas, na segunda derivada aquilo já faria mal para eles, mas mesmo assim foi defendido. Entendi. É porque, assim, como que eu vejo essa questão? Eu acho assim, na prática é lindo, só que, aliás, na teoria é lindo, só que na prática não funciona. E aí ainda vejo uma derivada nisso. Pega, por exemplo, o caso da Enel aqui em São Paulo. Todo mundo fala, tem o hábito de reclamar que, olha, o Estado não pode trabalhar, não pode exercer aquela função de empresário. Ok, concordamos. Aí o que acontece? Vamos privatizar. Quem compra o serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo? Uma empresa pública italiana. Então, o que eu penso, Haroldo? É ruim ter um Estado grande para eu que sou brasileiro, mas para o cara que é italiano, tá tranquilo ter um Estado grande. Porque aí você olha, a Itália tem essa coisa da Enel, você vai de novo, olha, é ruim o Estado prover serviços. Maravilha, estamos de acordo. Então vamos privatizar tudo? Vamos. Só que quando você vai em Nova York, quando você vai em Paris, o serviço de transporte é público. E aí, por que em São Paulo eu preciso privatizar o meu serviço público? Não soa como uma contradição isso? É ruim quando é minha vez, mas só que ele me oferecer esse serviço, não tem problema. E aí eu fico pensando, como que pode alguém defender essa coisa do Estado mínimo, de vender todas as suas empresas, do Estado não interferir na indústria, só que todo mundo que me manda fazer isso está fazendo exatamente o contrário. Não é estranho? Concordo plenamente com você, meu querido. Tem várias questões que a gente pode abordar. Raju Chang, que é um economista que fez uma participação no nosso Congresso Paulista de Economia, ele escreveu um livro chamado Chutando a Escada, que explica bem isso que você está mencionando, né? Que grande parte dos países que hoje são considerados desenvolvidos, e que lá atrás eles eram chamados de industrializados, eles fizeram várias das coisas que eles nos receitaram mais recentemente, fazermos o contrário. Política industrial, por exemplo, até pouco tempo atrás, era quase que um palavrão, era algo inominável, né? Até o Fundo Monetário Internacional escreveu um paper que era mais ou menos isso. Aquela política que não pode ser nominada, o retorno da política industrial. Então, era meio que um palavrão, e isso foi aceito aqui pelos colegas economistas brasileiros e pela mídia, de uma forma geral. E aí você tocou num ponto, né, que em outros países isso é diferente. Essa questão, essa velha briga entre Estado mínimo e Estado máximo, né, vamos colocar assim, é claro que aí eu concordo bastante com o pensamento chinês, que o caminho do meio é o caminho apropriado. Então, a gente não precisa nem de Estado mínimo, nem de Estado máximo, a gente precisa de Estado eficiente. Apenas aquilo que deve ser levado para o Estado é que nele deve ficar.
Keynes tem uma forma de abordar isso, que eu acho reputo extremamente inteligente, que diz o seguinte: o Estado não tem que fazer aquilo que o setor privado faça bem ou faça mal. O Estado tem que fazer aquilo que é necessário ser feito e que o setor privado não tem interesse em fazer, né? Quer seja por não apresentar uma taxa interna de retorno apropriada, quer seja porque, de repente, não tem escala para tanto e os investimentos são de altíssimo risco. Então, Josué, eu diria para você que o ideal, por exemplo, vamos pensar no segmento de saúde. Você acha que grandes laboratórios internacionais têm algum tipo de interesse em fazer vacina contra a dengue, contra a chikungunya? Não tem esse menor interesse. Por quê? Porque ficaria restrito aos trópicos, aos lugares mais pobres e etc. Agora, fazer Ozempic e outros produtos desse, lógico que os países desenvolvidos têm interesse, porque aí é uma venda global para inúmeras coisas, e isso, inclusive, mudou fortemente a geração de riqueza na Dinamarca, de onde vem esse laboratório. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o Estado tem que fazer aquilo que é necessário ser feito, que a iniciativa privada não faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que a gente precisa ajudar a desmistificar aqui, que também está colocado lá no meu livro, o Transnational Institute, um instituto de Amsterdã, em Paris também, está como referência bibliográfica no meu livro, que os nossos ouvintes e telespectadores aqui podem ver, né? O meu livro é A Ilusão Neoliberal da Indústria, está colocado aqui logo nas minhas costas. Neste livro eu trago, então, uma publicação que eles mostram as inúmeras retomadas, né? Ou seja, reestatizações que foram feitas. Eu não estou falando aqui na América Latina, no Caribe. Reestatizações que foram feitas no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, no berço principal aí do capitalismo, e alguns sugeririam até o capitalismo selvagem. Então, o que eu quero mencionar, Josué, é que nem sempre você privatizar é a melhor solução. Eu diria que, especialmente em países como o nosso, no qual o Estado aplica multas por desmatamento, multas por desastres ambientais, etc., e essas multas, às vezes, sequer são pagas. Então, quando você passa a iniciativa privada determinados serviços que são estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento e até mesmo da soberania e segurança nacional, a gente corre riscos maiores. E, sem contar isso, os serviços prestados por alguns entes privados são de qualidade extremamente pior até do que no próprio Estado. Para não deixar de exemplo, o nosso telespectador, ouvinte, quem está nos acompanhando aqui agora, Josué, aqui na cidade de São Paulo, os cemitérios foram privatizados e os resultados são péssimos. Nada melhorou, ao contrário, piorou, e hoje muita gente, quando vai querer velar os seus entes queridos que passaram desse plano para outro plano, tem até que pagar para entrar numa capela de cemitério. Então, isso ficou muito ruim. É nesse aspecto, Josué, que eu trago. Então, nem sempre o Estado mínimo é solução e também o Estado máximo não é solução. A gente precisa de um Estado eficiente e que o poder público tenha a capacidade de regular e aplicar sanções que sejam, de fato, cumpridas pelos entes privados. É isso, Josué. Pesquisa básica, por exemplo, é fundamental que seja feita, e normalmente ela é feita pelo Estado, porque o risco de avançar nessa pesquisa básica é muito grande para os entes privados conseguirem, tá bom? Então, são essas observações que eu gostaria de fazer, meu cara. Eu super concordo contigo. Eu acho que está certíssimo esse pensamento. Você não precisa ser nem 100% estatista, nem 100% privatista. Existe um caminho do meio. Só que o que é receitado a nós é que, olha, venda-se tudo. E aí entra nessa questão que você acabou de mencionar, que é a questão estratégica, que é a questão dos interesses nacionais, e eu fico me perguntando, será que essa pessoa está falando isso, mas ela não consegue imaginar que, de repente, não é assim que funciona na prática? E aí, aproveitando o gancho, como que as políticas neoliberais afetaram a
competitividade da indústria brasileira. Eu não sei se tem muito a ver isso que eu vou falar, mas antigamente, por exemplo, bem antigamente, existiam inúmeras montadoras nacionais. E com essa coisa desse neoliberalismo que a gente tem passado, todas elas fecharam. Nós tínhamos inúmeras outras material de casa, né? A linha branca, por exemplo, tinha empresa nacional que produzia esses produtos e todos sumiram. Como que você vê isso? Você acha que houve um decréscimo na nossa competitividade? Como que você pensa nessa situação? Olha, a competitividade sistêmica é algo dinâmico, né? O que eu quero dizer com isso, Josué? Eu quero dizer que não basta que nós melhoremos a nossa, é importante que nós melhoremos a nossa para além daqueles que estão concorrendo conosco, né? Então, a gente precisa, de fato, avançar e avançar rapidamente, assim como acontece com o caso da produtividade. Você mencionou muito bem, né? Você não precisa idolatrar o Estado ou idolatrar a sapiência do setor privado, porque todos erramos, né? Toda obra que é construída pelo ser humano é uma obra, no sentido lato da palavra, é uma obra falha, né? Cada um de nós, a gente não consegue prever o futuro e outras coisas mais, embora os nossos colegas econometristas tentem fazer isso, a gente pode mitigar, transformar essas questões em risco, mas nunca evitar com que a incerteza seja total, né? Não termos mais incerteza, não conseguimos vencer a incerteza. E o setor privado não é panaceia, assim como o neoliberalismo não é a panaceia para a resolução dos problemas da sociedade. O neoliberalismo está focado, em especial, a partir da ideia do consenso de Washington, né? Em que você tem lá disciplina fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária, liberação de juros, taxa de câmbio competitiva, abertura comercial, um incentivo aos investimentos estrangeiros, privatização de empresas estatais, desregulamentação e proteção dos direitos de propriedade. Josué, tudo isso que está colocado aqui são os 10 mandamentos que vão ajudar os países desenvolvidos a continuarem desenvolvidos e restringir o desenvolvimento de outras regiões do mundo, ao mesmo tempo em que criam oportunidades para os países desenvolvidos, né? Claro, não estou demonizando todo o conceito de Washington aqui, a gente precisa ter disciplina fiscal, evidentemente que isso é importante, mas isso por si só não quer dizer muita coisa. E outra coisa, né? No consenso de Washington não tem nenhum aspecto tipo reduzir as desigualdades, melhorar o meio ambiente, não tem nada disso. O objetivo ali é financiarização pura e simples. Então, esse consenso de Washington, que acabou se transformando no processo de neoliberalismo, no qual as oportunidades foram colocadas para o mercado, essa é uma questão extremamente concentradora de renda. E quando eu falo, por exemplo, Josué, só para trazer um caso que vale até hoje, estamos muito discutindo aqui a questão fiscal. A questão fiscal brasileira é importante? Claro que ela é importante. Mas eu diria para você, quando a gente avança nesse tema com qualquer debatedor, ok, precisamos gastar menos. A gente pergunta, gastar menos com o quê no caso brasileiro? Menos com investimento, que tem sido a única variável de ajuste, já que grande parcela dos gastos públicos são gastos com dinheiro carimbado, né? São gastos que não são discricionários, são gastos obrigatórios, como o pagamento de funcionalismo, previdência, educação e saúde. Aí os nossos interlocutores dizem, tá aí, ó, educação e saúde a gente pode mexer. Claro, quem precisa de educação pública? É a população menos favorecida, normalmente, tirando o caso das universidades, né? Quem precisa de saúde pública? A população menos favorecida. Quem depende bastante da previdência? A população menos favorecida normalmente. Você não vai fazer nada, Josué, você não tem assistido um grande debate que leve a sério, por exemplo, essa questão fiscal, em enfrentar os privilégios. O jornalista Bruno Caraza escreveu um livro, O Brasil, o País dos Privilégios, e que ele coloca lá claramente quais são as castas brasileiras. Eu estou falando de castas aqui propositadamente, porque parece que nós estamos numa sociedade indiana, na qual um grupo
é de intocáveis e outro grupo é de extremamente privilegiado, né? E que não pode mudar aqueles privilégios. Eu estou falando aqui do funcionalismo público de elite, do Congresso Nacional, do Judiciário, então, das forças militares. Eu não estou falando aqui, claro, do servidor público simples, de carreira, eu estou falando dos privilegiados, de fato, aqueles que conseguem ter salários que furam, inclusive, o teto do funcionalismo. Então, nesse aspecto, Josué, que eu menciono que o consenso de Washington fez mal para a gente. E aí, só para deixar claro, nós tivemos, desde o início do primeiro governo Lula, lá em 2003, uma valorização do real, que era essa aqui, a taxa de câmbio competitiva, né? O Brasil teve uma taxa de câmbio em todo o período do governo Lula e depois também com o Fernando Henrique Cardoso, até antes, né, com o Fernando Henrique Cardoso, a gente teve uma taxa de câmbio que era totalmente contraproducente para as indústrias brasileiras. E aí nós tínhamos, então, um favorecimento claro da importação de produtos industrializados. Isso tentava ajudar o combate à inflação, mas isso de verdade desestruturou todo o complexo industrial brasileiro. Então, Josué, parte dessas políticas que foram implementadas no Consenso de Washington e que permearam o Brasil depois do início do Plano Real, em especial, claro, a gente já começou com isso antes, né, com o Fernando Collor de Mello, com uma abertura comercial sem contrapartida internacional, ou seja, quando eu vou fazer uma abertura comercial, normalmente eu busco nos meus parceiros abrir os mercados deles também, não abrir só o nosso mercado, existe contrapartida, né? O pessoal do Itamaraty, os embaixadores nossos, os negociadores internacionais são muito experientes, mas é uma decisão política. E os políticos brasileiros têm preferido não fazer acordos comerciais e simplesmente reduzir a alíquota de importação de produtos cujo Brasil tem capacidade de produzir. Então, esse desmonte, a desestruturação da indústria, Josué, eu reputo muito, de verdade, a adoção da política neoliberal de juros altos para combate de inflação, que acabou favorecendo demasiadamente o rentismo, né, e desfavorecendo o capital produtivo. Eu diria, Josué, hoje que é quase impossível alguém querer fazer investimentos produtivos no Brasil com uma taxa de juros Selic que beira aí os 12% com tendência de alta. Não há investimento produtivo capaz de trazer uma rentabilidade que seja possível pagar esse tamanho de juros e, ao mesmo tempo, trazer algum nível de lucratividade. Então, o Brasil está preso, de verdade, no meu ponto de vista, numa armadilha da renda média. A nova política industrial do governo brasileiro tenta endereçar alguns desses temas, mas é muito difícil você ter uma política industrial e ela não vai ser capaz de combater todas as outras questões macroeconômicas que são contrárias ao processo de industrialização, e eu diria que a principal delas é uma taxa de juros exageradamente alta. Basta ver que nós estamos ali junto com a Rússia nos mais altos juros reais do mundo, com a diferença importante que a Rússia está em guerra e, graças a Deus, nós não estamos. Exatamente. Exatamente, está coberto de razão isso que você está falando. E só voltando lá atrás, quando nós estávamos falando sobre a importância de termos uma linha do meio, né? Nem Estado, nem Estado, nem tudo privado. Como que nós conseguimos implementar uma colaboração entre um Estado e as empresas? Dá para fazer um caminho do meio onde ambos colaborem para que consigamos voltar a ter um país produtivo? Porque o caminho que a gente está tomando, e a passos largos, é a desindustrialização total do Brasil. Como que a gente consegue fazer isso para sair dessa armadilha? Eu não sei se só pensar nessa questão da... Oi, pode falar. Pode falar. Não, complementa, querido. Tá. Eu não sei se só essa questão da taxa de juros vai ser suficiente. Eu acho que
precisa mexer nela, ela precisa cair, mas eu imagino que a gente precise fazer outras coisas mais também, como, por exemplo, o Estado incentivar a indústria de forma enérgica. A gente teve um caso agora de uma empresa, acho que eu esqueci o nome, Elibras, se não me falha a memória, que infelizmente ela faliu. Tem o Estado chinês e australiano na briga para comprar essa empresa, que é uma empresa bélica, muito bem vista no mercado externo, e assim, é algo estratégico. E aí quando você pega os Estados Unidos, por exemplo, nesse tipo de setor, você fala, mas eles não colocam dinheiro, tudo bem, só que eles vão lá e compram dessas empresas. E nós aqui estamos deixando ir para fora, a ponto de um outro país vir aqui comprar empresa. Como que a gente reverte tudo isso? Tá confuso o que eu tô falando? Não, tá claríssimo, meu caro. Aqui o tema é multifacetado e a gente não tem como analisar um momento histórico sem apanhar diversos outros temas que são relevantes. Então, o seu preâmbulo foi muito bom. O que eu diria para você, José? Vou trazer talvez aqui alguns exemplos para ajudar a gente a compreender se é possível melhorarmos o nível de competitividade brasileiro com uma articulação apropriada do Estado e dos privados. Josué, é totalmente possível, eles não precisam concorrer, eles têm que ajudar um ao outro, né, se articular e complementar-se. Vou dar alguns exemplos aqui que eu estou falando. Perguntaram para o Henrique Meirelles aqui, eu estou falando do Henrique Meirelles, o nosso presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, para as pessoas não imaginarem que isso aqui é conversa de esquerdopata, né? Senão vou falar, não, só pensa favorável ao Estado e, portanto, é da esquerda. Eu sou pragmático, meu caro. O Estado tem que estar onde ele precisa estar. E não, em nenhum momento ele tem que estar em outro lugar que não precisa estar. Então, esse é o meu principal ponto de vista. Mas alguns exemplos para ilustrar o que a gente está falando aqui. Nós temos vários fundos, né? E nós tínhamos até pouco tempo atrás um fundo que estava contingenciado para ajudar nas contas públicas, acredite, para ajudar a fazer superávit primário. Nós tínhamos um Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, o FNDCT. Alguns bilhões colocados nesse fundo. E um fundo, ele tem previsão de ser utilizado na sua missão principal, é recurso público que está ali colocado para desenvolver ciência e tecnologia. E nós estávamos fazendo superávit primário com isso. Não faz sentido, a gente tinha que colocar esse dinheiro em ciência e tecnologia para ganhar produtividade, para fortalecer a pesquisa, especialmente na área das engenharias, para o Brasil dar um salto de qualidade. Lembrando, né, que eu estava falando do Meirelles, e o Meirelles disse o seguinte, que perguntou lá na Coreia, como é que vocês deram esse salto de competitividade em tão pouco tempo em termos históricos? E aí ele recebeu do interlocutor dele a seguinte resposta: educação, educação e educação. Então, educação é fundamental. Ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para a gente dar esse salto. Então, esse é o primeiro ponto. Josué, a gente precisa vencer alguns tabus no Brasil que até os próprios beneficiados acabam embutindo esses tabus. O BNDES está coordenando a nova Indústria Brasil, que é a Política Industrial Brasileira, mais conhecida como NIB, e vai ser colocado para o desenvolvimento da indústria nacional cerca de 330 bilhões de reais. Parece muito dinheiro, mas não é. Se a gente pegar uma proporção, Josué, do que os Estados Unidos fizeram no mesmo sentido, e muita gente diz que o Estado americano não intervém, lá o livre mercado funciona, essa talvez seja uma das maiores bobagens ditas ou intencionalmente, ou de gente muito mal intencionada, dizendo que o Estado americano não faz intervenções. Se a gente quisesse igualar a nível ao que o Estado americano faz, nós precisaríamos de cerca de 700 bilhões de reais para fazer proporcionalmente uma política industrial como o governo Biden fez. Eles fizeram lá de 1,9 trilhão de dólares uma política industrial. Então, vejam as proporções, e aí é para retirar aquela bobagem
como eu disse, e eu reputo talvez de gente mal intencionada, querendo defender interesses outros, que não os do próprio país. Então, o BNDES precisaria de o dobro do dinheiro para fazer uma política industrial parecida com a americana em termos proporcionais. Outro aspecto, Josué, como a gente pode avançar? Né? Muita gente fala do sucesso da agricultura brasileira, que é estrondoso mesmo, de verdade. Nós nos tornamos rapidamente um grande exportador de alimentos, muito por conta da nossa grande extensão territorial, pelo nível de produtividade que a Embrapa, veja você, muita gente do agro odeia o Estado, mas ao mesmo tempo ama a Embrapa e ama os recursos do Fundo Safra, né? Então não dá, a gente precisa ter coerência. Ou a gente compreende que o Estado é importante para apoiar e dar ganhos de competitividade, como é o caso da Embrapa. O Brasil não tem uma safra por ano, não tem duas safras por ano, às vezes tem mais. Antigamente falava-se a safra e a safrinha. Agora a gente tem várias safras com manejo adequado do solo. O agro é perfeito? Do meu ponto de vista, não. A gente ainda tem, evidentemente, aí avançando em territórios que deveriam estar protegidos. O aquecimento global mostra que a gente tem feito bobagem aqui também no Brasil. Vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece em outras partes do Brasil, os incêndios florestais. Então, temos que cuidar muito da natureza, sob pena das próximas gerações terem problemas ainda mais sérios do que a nossa geração tem. É uma vergonha se a gente não conseguir mitigar esses efeitos aí para a próxima geração. Então, vejam que, no caso da agricultura, é uma articulação perfeita entre Estado e iniciativa privada. Os grandes produtores aí, especialmente do centro-oeste do Brasil, eles recebem os recursos públicos. Eles têm seguro, safra. Se chover demais ou chover de menos, eles podem acionar o seguro. Já o industrial não tem. Não tem isso e não tem acesso a recursos baratos e equalizados pelo Tesouro. É um nome bonito, equalização de recursos, significa dizer o Tesouro Nacional pondo dinheiro na atividade e apoiando. E eu não acho que está errado. Algumas atividades são nobres o suficiente que precisam de recursos dessa magnitude, sim, de dinheiro colocado para apoiar aquela atividade. Outro grande aspecto, Josué, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, é que muita gente fala o seguinte: poxa, mas você viu a Embraer, os privatistas, né? A Embraer é um caso de sucesso. Ela era uma empresa que tinha prejuízos, que tinha problemas e etc. E aí ela tornou-se privada e é uma potência hoje. É verdade, cara pálida, mas é uma meia verdade. A Embraer só existe porque nós temos aqui o ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, excelência na formação, os melhores cérebros brasileiros, ou pelo menos uma parcela significativa desses melhores cérebros estão lá, no ITA, e a Embraer nasceu de uma construção de soberania, de geopolítica bem engendrada pelos militares brasileiros. Então, eu diria para você, Josué, esse é um grande exemplo do Estado que deu certo, ok, não tem problema nenhum passar depois para a iniciativa privada, mas com o compromisso de retorno para o país, com a soberania nacional garantida, trazendo os retornos e, em especial, distribuindo os benefícios dessa geração de riqueza, que o Estado foi o grande responsável de iniciar essas atividades. Então, Josué, só para concluir minha fala aqui, eu vejo que eu acabei de citar aqui alguns dos exemplos em que é importante a gente levar em consideração o seguinte: não é muito Estado e nem é pouco Estado. A gente tem que ser pragmático. Quando você deixa tudo na mão do mercado livre, leve, solto, laissez-faire, laissez-passer, a gente viu a crise de 2008, 2009, custou muito caro para a humanidade, muita gente perdeu as suas casas lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, e a gente teve uma crise que se espalhou em termos globais. Por quê? Porque o mercado deixou-se a desregulamentação à vontade. Isso é algo que é deletério sob todos os pontos de vista, Josué. Você comentou uma coisa
aliás, eu fiz até algumas anotações. Você fala, por exemplo, olha, ser de esquerda. Os privatistas, eles gostam de colocar essa pecha. Quando você fala para o cara, olha, o Estado precisa participar, o Estado tem um papel no crescimento econômico do país, de primeira mão você está achado como esquerdista. Só que aí, volta lá de novo. Você vai nos Estados Unidos, o que eles defendem, a indústria nacional deles, não é brincadeira. Você vai na Europa, a França, por exemplo, sempre nos dando lição sobre o que devemos fazer aqui dentro, inclusive em relação ao nosso agro, que é super competitivo, mas eles não abrem mão do PAC europeu. Então, quer dizer, volta de novo no que a gente falou no começo. É bom para você, mas eu não vou fazer o que eu estou te mandando fazer. Então, assim, soa muito estranho e talvez até hipócrita. E tem uma questão, assim, a agricultura, eu acho que não tem como negar que deu certo e que está dando certo. Mas você acha que, de repente, só pensando, Haroldo, nós não poderíamos pegar esse exemplo do agro e levá-lo para a indústria? Porque aqui nós já falamos de Embraer, que deu super certo. Assim, não dá para falar que a Petrobras é ruim, embora muita gente queira vendê-la, né? Não dá para falar que a Petro não deu certo. E por aí tem outras empresas também. Será que nós não conseguimos criar essa coisa na indústria? Poxa, pega o Gurgel. Poxa, assim, nos anos 70 ele já estava fazendo carro elétrico. Sabe, nos anos 70 ele já estava trabalhando nesse conceito de carro pequeno com baixo consumo. E sabe, a gente não conseguiu dar sequência nisso. E isso me deixa preocupado. Porque aí hoje vem um japonês ou um chinês me vender um carro que eu já estava fazendo nos anos 70. Então, sabe, não faz sentido isso. E aí quando você fala, seguindo nesse setor automobilístico, olha, o carro nacional não presta. Tá, mas assim, eu não vivi essa época, mas assim, eu vejo na rua de vez em quando, poxa, você tinha a Miura, que era um carro de excelência, você tinha aquela empresa Souza Ramos, que eles modificavam os carros com base nos carros que saíam, se não me engano, da Ford. Por que a gente não consegue criar algo 100% nosso? Acho que é de Bianco, o Bianco, o nome da empresa, que ele desenhava carros esportivos, sabe? Não era uma Ferrari, mas a gente já estava começando alguma coisa dentro desse setor. Só que parece que o brasileiro, ele vive com aquele complexo de vira-latas de que tudo que é meu não presta. Você tinha Gradiente, que eu nem sei se está funcionando ainda, que em termos de indústria nacional, não perdia para a Sony, a qualidade do produto era muito boa. Ah, é caro, não sei o quê. Aí é outra questão, mas estamos produzindo um produto com excelência e qualidade que dá para eu levar essa indústria lá para fora e falar, olha, vamos fazer negócio, eu tenho aqui uma indústria X, você vai comprar meu produto ou você só vai comprar carne? Porque você fica vendendo a vida, você se tornar a fazenda do mundo é ótimo, é maravilhoso, mas só que isso não vai trazer crescimento agregado no futuro. Nós vamos continuar sendo a fazenda do mundo, e isso me incomoda, porque eu creio, e eu acredito que é o que você falou, a educação vai trazer o desenvolvimento, somado a isso, nós temos que investir em produtos de alta tecnologia, que também vão trazer dividendos para o país. Nossa, eu acho que eu estou falando demais. Nada, Josué. É bom, né, conversar com gente inteligente, respeito muito seus pontos de vista, e eu diria para você que eles estão bastante corretos aí. O que na verdade, eu não vou mudar o que você falou, não vou contrapor o que você falou, vou complementar, né? Aí eu vou deixar aqui a curiosidade para o nosso leitor, além de sugerir que leiam o livro que eu escrevi, que fala dessas questões aí com mais profundidade. Tem um outro livro do Rajneesh Shanker, além desse aí, citando esse caso que eu mencionei, que é menos conhecido, mas que eu diria que é tão importante quanto,
que ele fala, o nome do livro é 23 coisas que não te ensinaram sobre o capitalismo, tá? Que não te contaram sobre o capitalismo. É um livro de 2010, mas tem vários capítulos, e o primeiro capítulo, talvez é extremamente interessante, ele diz o seguinte: não há mercados livres. Olha isso, não há mercados livres. E é exatamente isso, José. Se o mercado fosse livre, por que nós, o mercado de trabalho, poderia ser livre? Eu poderia ir para os Estados Unidos, por exemplo, falar, quero ficar aqui agora, eu sou economista, especialista no Brasil, e eu imagino que alguma empresa americana aqui tem interesse nos meus conhecimentos. Vou ficar aqui para tentar arrumar um emprego. Eu posso ir? Não, a não ser que seja um interesse de uma empresa americana já pré-definido. Um motorista de táxi brasileiro aqui, que dirige táxi ou que dirige Uber, por exemplo, se ele quiser ir para o Reino Unido e prestar os seus serviços lá, tem muitos excelentes motoristas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, uma cidade que é uma loucura, que certamente também ia se dar muito bem lá em Londres, era só trocar a mão da via de rolamento, e ele também ia se dar muito bem. Mas ele pode ir? Não, ele não pode, o mercado lá não é livre. Então, eu só estou dando alguns exemplos dessa questão aparente de livre mercado. Livre mercado não existe. É uma grande bobagem, uma mentira que contaram para a gente, e isso não existe, e é claro que não existe. Tá? Esse é um primeiro aspecto. Para a gente reforçar essa tese, basta ver o seguinte: a Europa até tem um tratado que busca fazer um acordo de livre comércio aqui com o Mercosul, que não prosperou até agora, não foi assinado, embora já tenhamos aí 2 décadas de conversações, pelo menos em relação ao tema. E não acontece por quê esse acordo não é firmado finalmente? Porque as vaquinhas de Paris, né, as vaquinhas da França, os agricultores espanhóis, os próprios ingleses, etc., eles não querem concorrer com os nossos produtores aqui no Brasil, porque eles levariam uma lavada. E o governo deles faz o que tem que ser feito, protege aqueles mercados, até porque também tem uma questão de segurança alimentar. A Europa teve muitas guerras, se você não tiver segurança alimentar produzida dentro do território, pode ser um risco adicional à soberania. Então, os governos de lá fazem o que tem que fazer. Agora, aqui no Brasil, a gente faz o contrário. A gente incentiva a importação, desestrutura as redes de produção doméstica, e tudo isso em nome da liberação dos mercados, que é um dos temas do consenso de Washington, que a gente embutiu como se verdade absoluta fosse. E aí, Josué, só para dizer, eu visitei no ano passado os Estados Unidos, passei um mês lá estudando na Universidade de La Verne, decisões estratégicas em investimento. Foi uma experiência fantástica. Claro, quando você vai como estudante observador, né, você tem capacidade de fazer análises mais apropriadas. E esse tempo que eu passei lá nos Estados Unidos serviu para ver o seguinte: lá eles têm muitos postos elétricos de carregamentos de veículos, e a grande parcela dos veículos que estão lá colocados são os Teslas, né? Olha que interessante, olha lá o capitalismo, né? O capitalismo agressivo de Elon Musk, que conseguiu ganhar mercado nos Estados Unidos. Cara, conseguiu ganhar mercado nos Estados Unidos porque é um segmento extremamente protegido e que o Estado coloca muito dinheiro para sair instalando carregador em tudo quanto é lugar que é possível, para que eles tenham lá uma mudança de matriz energética mais sustentável. E eu estou falando disso na Califórnia. Então, veja você, Josué, eles protegem efetivamente o seu mercado. O meu grupo de estudo lá nos Estados Unidos fez uma avaliação entre a produção de carro chinês e a produção de carro americano, e a grande conclusão que a gente tinha era que valia a pena investir nas ações da Tesla, porque eles têm uma proteção de mercado interessante. Naquela época falávamos isso, e agora a proteção de mercado deles chega até 100% de alíquota de importação, para proteger, então, a fabricação de Teslas, de baterias e de outros produtos nos Estados Unidos. E eu pergunto, os americanos estão errados? Isso parece algum tipo de hipocrisia? Parece até hipocrisia, mas eles estão certíssimos, eles são pragmáticos. O grande problema é que nós aqui, especialmente nossos governantes e uma parcela importante da nossa elite,
faz acreditar, ou busca acreditar, ou até reverbera esse pensamento como um pensamento apropriado, quando na verdade sabe que se tem alguma coisa que pode trazer algum nível de desenvolvimento doméstico, não é a venda de soja brasileira para o mundo, e sim a venda de óleo de soja, a venda de frango e não de milho, a venda de produtos industrializados, a venda de veículos brasileiros, a venda de dispositivos médicos, a venda da moda brasileira para ela estar presente nos mercados importantes do mundo. A gente tem muita criatividade, tem indústria capaz, mas é muita coisa jogando contra, viu, Josué? Não é só uma questão da falta de acordo comercial e também uma percepção equivocada de mercado que deveria ser um mercado aberto para outros países. É, de verdade, eu diria, uma falta de pragmatismo e de olhar muito mais claramente os interesses nacionais. Agora, por exemplo, a gente está ouvindo recados da diplomacia americana para não nos aproximarmos da China, ao mesmo tempo que estamos ouvindo recados da diplomacia chinesa do tipo, o Brasil tem que escolher o seu destino, né? E eu acho que o Brasil realmente tem que escolher o seu destino, mas não é o destino que o chinês nos promove e tampouco o destino que os americanos gostariam que nós tivéssemos, e sim o destino que o Brasil merece, e nós precisamos escapar dessa armadilha da renda média, que estamos presos há muito tempo, e fazermos produtos com maior valor adicionado e trazendo com isso maior oportunidade da elevação do nível de vida do brasileiro com mais produtividade, Josué. Olha, você comentou sobre o seu livro e eu quero pedir para todo mundo, compre o livro dele e leia, porque é uma experiência gigantesca. Eu aprendi muito lendo esse livro, é um livro muito gostoso, você lê ele muito rápido, não é aquele livro de economia cansativo, muito pelo contrário, é um livro muito gostoso de lê-lo. E outra coisa, Haroldo, eu sempre gostei de economia e eu vou confessar a você, eu gosto de economia desde quando eu era criança, tinha 8 anos, eu já ficava assistindo, vendo bolsa de valores, enfim. E quando eu era bem novo, eu fui atraído por essa coisa do neoliberalismo. Vamos vender tudo, vamos privatizar tudo. Só que aí eu comecei a estudar, comecei a ler, depois eu fui para a faculdade e eu comecei a entender que, assim, quem nos manda privatizar e vender tudo é exatamente o cara que está na outra ponta do balcão no dia da privatização. Então, um exemplo, olha, você não pode ter a Petrobras. Ah, tá bom, vou vender. Só que no dia que vai vender a Petrobras, quem está lá do outro lado da mesa é exatamente o cara que me mandou vendê-la. Então, quer dizer, ele me faz crer que essa coisa do neoliberalismo é bom, que eu não devo ter nada, só que assim, é ele que vai me vender. Seria uma espécie, ao meu ver, de uma nova colonização. Você falou lá atrás, na nossa conversa, que isso é um papo de que você mantém a pobreza eterna, enquanto quem está lá em cima dando a diretriz continua rica. E eu vejo dessa forma hoje. É uma nova forma de colonizar. Então você tem, entre aspas, né, você tem a Europa lá em cima, claro que não é só a Europa, você tem outros países, mas você tem a Europa lá que vem aqui, compra tudo que é meu e, por outro lado, eu continuo comprando roupa dos caras, compro carro, compro tudo e não me desenvolvo. E tornamos uma colônia de exploração, só que achando que estamos crescendo, que estamos desenvolvendo, quando, na verdade, nós estamos retrocedendo na nossa história econômica. E, assim, só queria perguntar, quais setores você acha que precisam de mais apoio governamental dentro disso que a gente está falando aqui? Josué, eu acho que, antes de falar quais são os setores que eu creio que tem mais apoio, eu diria para você o seguinte, só para
quem está nos assistindo, os economistas, as donas de casa, os pais de família, o pessoal da área do mercado financeiro e etc. Eu vou dar só um exemplo. Não precisa ter grandes elucubrações ou modelos econométricos muito sofisticados para saber o seguinte: o preço da água que nós consumimos no estado de São Paulo, eu diria na Grande São Paulo em especial, que é da Sabesp, vai aumentar. A despeito de dizerem que tem uma fatia que vai ter um benefício social, etc., eu tenho claro, vai aumentar esse preço. E muita gente fala, não, mas, poxa, o privado não é mais eficiente, ele não seria capaz de produzir e levar água para as nossas torneiras mais barato? Mas, meu caro, você acha que alguma empresa, só uma pergunta, você acha que alguma empresa privada vai dizer, olha, economize água porque a gente está com dificuldade de abastecimento? Não, isso é contra os próprios objetivos dela. Consuma mais água porque eu aumento o preço e o preço regulará. E, portanto, meu lucro regulará o consumo de água. Então, eu vou deixar claro aqui, muito industrial, muita gente importante aí defendeu a privatização da Sabesp, mas vão pagar água mais cara por isso. Ao mesmo tempo, Josué, que o mercado financeiro defendeu, evidentemente, a privatização da Sabesp, que já estava na Bolsa de Valores. Não tinha por que ampliar mais essa participação. Muita gente defendeu, não, tínhamos que fazer isso, etc. A gente não tinha os investimentos apropriados. Não tinha investimento apropriado porque com uma taxa de juros, que eu falei de 12%, nenhum ente subnacional, e muito menos a União, consegue algum dinheiro para fazer investimento. O core do problema não é esse, o core seria outro. Mas indo aqui para a pergunta que você mencionou, que é quais setores deveriam ser incentivados, eu diria para você que aqueles setores que tenham capacidade de maior externalidade positiva é que devam ser os incentivados. As 6 missões que o governo brasileiro elencou, eu não diria que é uma escolha perfeita, mas é uma ótima escolha que já foi feita e que deveriam ser, então, levados adiante. Só para dar um exemplo, você tem lá a questão da agricultura, com preocupações da agricultura familiar, uma agricultura mais sustentável. Você tem a descarbonização da indústria como ponto central. É fundamental, a gente já tem uma geração de energia mais limpa do que vários dos nossos concorrentes. Não teria problema nenhum, no meu ponto de vista, se os objetivos claros dos alemães, por exemplo, nada contra eles, evidentemente, tá? Eles são extremamente competitivos em termos industriais, mas como eles não têm mais o gás russo tão barato quanto eles tinham, agora eles estão com dificuldade de competir e tem empresa automobilística lá fechando. Traz aquela fábrica para cá, faz uma grande concertação com o governo brasileiro, usa a nossa energia mais limpa para poder produzir os seus veículos, dê emprego para os brasileiros, traga para cá os centros de pesquisa e desenvolvimento, ou pelo menos parte deles, e use o Brasil como base de exportação, se não para o mundo, mas para a América Latina de uma forma geral. Então, eu diria para você, Josué, que nós temos lá, aí os nossos colegas economistas aqui vão saber, né? Provavelmente todo mundo estudou aquela matriz insumo-produto ou a matriz de Leontief. Ali, basta se verificar quais são aqueles setores que têm maior capacidade de geração de externalidades para fora do setor, que esses seriam os setores a serem desenvolvidos. Setores que geram mais empregos, setores que pagam melhores salários. E, Josué, nós precisamos de uma concertação nacional em busca de produtividade, e a produtividade, especialmente na indústria, será capaz de trazer mais riqueza para a população brasileira, no sentido de melhores salários, mais lucro para os empresários, por conta de melhores vendas e por aumento de produtividade, e não geraria inflação, seria alguma coisa que ajudaria a controlar os índices de inflação, porque quando você tem mais produtividade, você consegue repassar essa parte dessa produtividade aos salários, sem que isso acabe resultando em inflação. Então, eu diria que essa deveria ser a grande concertação brasileira para os próximos anos. Eu tenho lutado para isso, fiz uma palestra sobre isso no último FINSE, que houve em Balneário Camboriú, dizendo que o grande nó que nós precisamos desatar da economia brasileira é o do aumento da produtividade. Entendi. E, assim, nosso tempo já está escasso.
Me fala uma coisa, como estaria a indústria brasileira hoje sem essa forte influência do neoliberalismo que nós passamos e estamos passando até hoje? Eu diria para você o seguinte, Josué, esse contrafactual seria um exercício excepcional de ser feito, né? Mas eu não sei se a gente conseguiria fazer. O que eu diria, Josué, é que algumas das questões aí que o nosso telespectador, o nosso ouvinte aqui da Gazeta Regional precisa saber, é que se nós não tivéssemos, por exemplo, buscado manter a inflação baixa ao longo do Plano Real, desde o início do Plano Real, com muita força na taxa de juros e no aumento da cotação dólar para real, perdão, de real para dólar, ou seja, manter o real valorizado ao longo desse tempo, a gente talvez não tivesse perdido o bonde da industrialização brasileira que aconteceu até o começo dos anos, até meados dos anos 80. O Brasil enfrentou várias crises nesse período e a indústria brasileira e o país, como uma forma geral, foi um dos países que mais cresceu. Então, eu diria para você, não dá para pensar a gente sem o neoliberalismo, é uma coisa que aconteceu lá com Thatcher e com Reagan, em especial, e que o mundo todo acabou sendo submetido àquilo, mas eu diria para você que a gente teve alguns caminhos que nós escolhemos que poderiam ter sido outros caminhos, e o tecido social e o tecido industrial brasileiro poderia ter sido muito melhor. Só para dizer para você uma das questões, eu acho que quando a gente segurou demais a inflação, especialmente com juro alto e câmbio valorizado, nós perdemos o bonde ali do processo de industrialização que tínhamos e passamos a ser desindustrializados. E o que é pior, Josué, como nós temos uma parte dos próprios industriais também que estão muito próximas ali aos bancos, tem muita vantagem nos processos de privatização. Então, esse foi um canto da sereia muito fácil, que inclusive contou com a própria mídia e grande mídia brasileira como uma das articuladoras e defensoras desse processo. Então, só para fazer uma longa resposta, uma resposta curta, Josué, eu diria para você que esse contrafactual é difícil de ser feito, mas algumas escolhas que nós poderíamos ter feito diferente, talvez transformasse o Brasil num país com a renda per capita, por exemplo, mais próxima dos nossos pares, como o Chile e outros países de desenvolvimento semelhante. Entendi. E me fala uma coisa, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero mais uma vez falar sobre o seu livro. Foi muito gostoso lê-lo, foi uma experiência incrível, pude aprender muita coisa contigo. E como que o pessoal que está nos assistindo faz para encontrar seu livro? Aonde comprar? Como que está funcionando isso? Tem algum site, algum lugar? Temos sim, Josué. Temos 3 formas mais simples de fazer essa aquisição. Mas antes de falar quais são os lugares, eu vou citar uma frase simples aqui do Pedro Cafardo, que é um dos fundadores do jornal Valor Econômico, que leu o meu trabalho e que fez o prefácio do livro, e o pós-fácio é do professor Antônio Carlos Correia de Lacerda. E o Pedro Cafardo diz o seguinte: o trabalho do professor Haroldo é algo para chacoalhar os cérebros adestrados pelo viés radical do neoliberalismo. Então, se você quer entender isso, você pode acessar a Amazon. Nós temos tanto uma versão no Kindle, ou seja, que você baixa na hora, como uma versão impressa do livro. A capa, para ficar mais perto aqui do nosso pessoal, é essa, uma capa bonita que mostra a dificuldade que a indústria brasileira sofreu. Então, a gente tem ele na Amazon online, para você baixar na hora, a versão impressa, que é tradicional, e tem na live.vc, que aí é quase que direto com a editora. Então, Josué, live.vc ou na Amazon está à disposição aí. Eu agradeço a oportunidade.
e eu queria dizer que foi um livro escrito com muito carinho, mais de 20 anos dedicado à análise da competitividade industrial, participando de fóruns na Fiesp, na CNI, e é um prazer ter conversado com você aqui, espero que a gente faça outras conversas mais adiante sobre outros temas. Eu queria te agradecer demais o convite e pedir desculpas não estar presencialmente com você aí, mas a agenda não permitiu. Não, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Você me permite colocar o link de vendas aqui na descrição da nossa conversa? Claro, eu agradeço você, permito, evidentemente, e quero que o bom trabalho, Josué, é aquele que consegue atingir mais pessoas, né? E todas as críticas são muito bem-vindas. Tá. Então é isso. Mais uma vez eu quero agradecer ao Haroldo, quero agradecer a você que participou dessa conversa. Haroldo, você precisa voltar aqui novamente, porque 1 hora foi muito pouco tempo para conversarmos, queria falar mais coisas, só que infelizmente o tempo é curto. Maravilha, Josué. Pode ter certeza que virei outras vezes. Eu queria só agradecer a você, aos seus ouvintes pela oportunidade, ao pessoal que te assiste, e queria também pedir aqui, vote aí no podcast do Josué, que pessoas independentes assim merecem todo o destaque, todo o prestígio para continuar fazendo um bom trabalho. O que a gente tem sido pautado é por uma mídia que é totalmente viesada, que defende interesses nem sempre republicanos, e o seu trabalho aí mostra que é possível fazer alguma coisa diferente, de fato contribuir de maneira clara, lúcida e produtiva para os destinos do país. Obrigado, Haroldo. Estou muito contente agora. É isso, meu caro. Estou à sua disposição e vou mandar para você já um dos links aqui, para você colocar para os seus ouvintes e leitores e assinantes aí, tá bom? Fechado, querido. Obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos, inclusive ao Haroldo. Tchau.